Olá galera, tudo bem? Hoje a gente vai para a nossa aula número 2. Não é uma aula revisional, beleza? É uma aula com conteúdo novo, então peguem aí o material de vocês, o caderno e comecem a anotar, beleza? Então a gente vai começar a estudar hoje sobre o trovadorismo. Até então a gente vinha ali vendo o que era um texto literário, o que era texto não literário. A gente também viu sobre os gêneros literários e agora a gente vai começar a estudar sobre escola literária. O que é escola literária? Então, primeiro a gente vai tirar a ideia de que escola, né, é aquele lugar onde está todo mundo ali, onde tem os alunos sentados em fileiras. Então, a escola literária não era a escola onde os autores iam ali estudar. Escola literária são chamados períodos em que se estuda a literatura. Então, quando eu falo aqui em trovadorismo, o trovadorismo foi a primeira escola literária que surgiu, mais ou menos lá no século XII. Então, se é século XII, ainda não existia Brasil, né? Então, esse trovadorismo ele não acontece no Brasil, ele acontece fora do Brasil, né? E quando eu falo em escola literária, ele é a primeira escola literária estudada. Então, a gente começa a estudar lá no século XII, que é o trovadorismo, e hoje nós estamos no século XXI. Então, escola literária é um período em que se estuda a literatura lá do século XII até o século em que nós estamos, beleza? Quando eu falo de trovadorismo, eu tenho que lembrar lá da época da Idade Média dos feudos. Lembram que vocês estudaram história o que são feudos? Na época da Idade Média, o que contava como riqueza não era a quantidade de dinheiro que uma pessoa tinha, e sim a quantidade de terras. Essas terras, elas eram chamadas de feudos e existia ali muita briga, disputa territorial por causa dessas terras, e o dono dessa terra, ele tinha que criar uma forma de proteger o seu terreno, proteger o seu território. Então, eu vou fazer um desenho aqui, mais ou menos para representar, tá? Cada lugar desse aqui é um pedaço de terra. Quem é o dono dessa terra? O dono dessa terra, que é o chamado feudo, o dono dessa terra é o suzerano. Então, o suzerano é o dono. Só que esse dono, ele tem aqui vários pedaços de terra e ele não tem como organizar, como controlar todas essas terras. O que ele fazia? Esse suzerano, ele colocava dentro dessas terras um vassalo. Esse vassalo, ele era um servo que ele tinha por obrigação cuidar desse pedaço de terra. E esse suzerano, ele tinha por obrigação defender esse vassalo aqui. Então, entendam, eu tenho um pedaço de terra, eu tenho um feudo. Eu que sou a dona desse feudo, eu sou chamada de suzerana. Esse pedaço de terra, que é do suzerano, ele é controlado, né, por uma pessoa que não é a dona dessa terra, é a pessoa que fica ali tomando de conta, que é chamado de vassalo. Então aqui tem um vassalo, aqui tem outro vassalo, aqui tem outro vassalo. Entre esse vassalo e esse suzerano existe uma ideia que a gente chama de vassalagem. O que é vassalagem? A vassalagem é a ideia de troca de favores. Então, eu sou muito grata ao meu vassalo porque ele cuida desse meu pedaço de terra, e eu, vassalo, sou muito grato ao meu suzerano porque ele me deu esse pedaço de terra ali para que eu pudesse morar. Com isso, surgem os primeiros textos aqui do trovadorismo que trazem essa ideia aqui de vassalagem, que são os textos criados por trovadores. O que são esses textos? Esses textos do trovadorismo são chamados de cantigas. Vou colocar bem aqui. São chamados de cantigas, que foram textos criados por trovadores para que eles pudessem, primeiro,
primeiramente identificar essa ideia aqui de vassalagem. Então eu quero escrever um texto. Esse texto ele vai estar muito relacionado com a música, porque eu vou criar uma cantiga e ela vai estar ali sendo tocada ou com uma viola, ou com uma flauta, ou com uma lira, e eu vou falar primeiramente dessa ideia de vassalagem, que alguém é muito grato, né, a uma outra pessoa por um determinado favor que ela faz. Então a primeira ideia que nós teremos aqui do trovadorismo é a ideia de vassalagem e a ideia de cantiga. Então vamos lá, as cantigas, né, que são os textos típicos do trovadorismo. O nome de hoje que a gente tem de cantiga vem justamente daqui. Cantigas são textos, são poemas que eles foram criados para serem acompanhados através de algum instrumento musical. Por que que o nome é cantiga? Então a cantiga ela foi feita para ser um tipo de texto que ela seria cantada oralmente, né, para pessoas ali de diversas comunidades. Por que cantadas? No século XII, a quantidade de pessoas que não sabiam ler era muito grande. Então, não tinha o hábito e nem existia o livro impresso ali para uma grande comunidade. Então, os livros eles eram manuscritos, né? E a população ela não sabia ler. Então, para que esse texto pudesse chegar à maior quantidade de pessoas, eles precisavam ser cantados. Então, por isso que vem aí do nome cantiga. Por que que essas cantigas ficaram conhecidas como trovadorismo? O trovador era a pessoa que escrevia a música, que criava a música. Além do trovador, a gente tem alguém que se chama de menestrel. Quem é o menestrel? O menestrel era a pessoa que fazia a parte musical. Ele era o músico que instrumentalizava aquela cantiga que havia sido criada por trovador. Só que nem o trovador e nem o menestrel, eles saíam às ruas cantando essa cantiga. Quem fazia isso? Era o cavaleiro. Então o cavaleiro, ele saía cantando as cantigas em todos os lugares e tentava arrecadar ali dinheiro por aquilo que eles tinham criado. Além dessas cantigas, a gente tem uma pessoa também que, além do cavaleiro, se chama de jogral. Quem é o jogral? O jogral era a pessoa que interpretava cantigas que não foram criadas por ele. Então vamos entender e vamos levar hoje para a contemporaneidade, para o mundo que a gente vive hoje. Então nós temos aí diversos cantores que muitas vezes, na maioria das vezes, eles fazem sucesso com uma música que não foi escrita por eles. Foi escrita por uma outra pessoa. No caso do trovadorismo, foi escrita pelo trovador. Essa música que fez sucesso, ela tem um ritmo que também não foi criada por esse cantor. Não foi criada ali pelo Gustavo Lima, não foi criado por Marília Mendonça, né, que está tendo várias lives aí. Esse ritmo foi criado por um menestrel, que não é a pessoa que está cantando. Gustavo Lima, por exemplo, ele interpreta essa música, que seria essa cantiga, e ele é aqui na época do trovadorismo como se fosse o cavaleiro. Ele canta essa música em vários lugares em busca de dinheiro. Pode ser que essa música ela não seja cantada só por alguém que tem os direitos autorais daquela música. Ela pode ser criada por várias outras pessoas, interpretada. Essas várias outras pessoas, no caso aqui do trovadorismo, elas são os jograis. Então são pessoas que interpretam cantigas que não foram escritas por elas, que não foram musicalizadas por elas e que não são elas que saem cantando ali em busca do dinheiro. Além de tudo isso, dentro das cantigas que eram interpretadas ali na época da Idade Média, existiam as baladeiras e as soldadeiras, que eram mulheres que dramatizavam as cantigas enquanto alguém estava cantando ali para a sociedade, beleza?
Então, a primeira ideia de hoje é para vocês entenderem o que é o trovadorismo, o que é uma escola literária e o que são essas cantigas. Então, na semana que vem, a gente vai começar a estudar sobre os 4 tipos de cantigas que existem dentro do trovadorismo, beleza? Então, para a aula de hoje, tem a atividade que vocês devem fazer e também tem um mapa mental. Esse mapa mental, vocês vão pegar tudo que a gente viu aqui e mais do que vocês pesquisaram, que vocês leram, e vocês vão criar um mapa, tirar uma foto e enviá-lo para mim, tá bom? Então, continuem estudando. Um beijo grande, boa semana para vocês.